E essa terceira temporada de Servant já começa com muito medo e muita paranoia por parte da Liane. Nesse primeiro episódio já se passaram 3 meses desde os acontecimentos do final lá da segunda temporada, que foi quando a Liane matou a Josephine e trouxe o Jericho de volta. E agora a Liane tá literalmente com o brioco na mão, achando que o culto vai atrás dela a qualquer momento. Se você é novo por aqui e não conhece as minhas análises episódio por episódio, primeiro eu dou um resumo de todo o episódio e depois eu falo a minha opinião sobre ele. E se você assiste Servant, você não estaria nesse vídeo se você não assistisse e ainda não é inscrito aqui, faz favor de se inscrever aqui no canal, porque por aqui, assim como eu fiz na segunda temporada, vai ter análise de todos os episódios toda sexta-feira aqui. E agora vamos ao resumo. O episódio começa com a Liane tendo um pesadelo. Logo que ela acorda, ela pega a adaga que tá debaixo do travesseiro dela, que ela botou lá muito provavelmente para se proteger se alguém do culto aparecer. E essa adaga, inclusive, se não me engano, é aquela mesma adaga que o tio George ia matar ela lá na segunda temporada, né? Acho que ela ficou com ela. E em seguida a gente vê ela tentando escrever no diário, que depois a gente descobre que foi um diário que a Dorothy deu para ela, mas assim como nos dias anteriores, ela não consegue escrever nada. Depois ela vai tomar um banhozinho, se ajeitar. E aí a gente vê ela tentando ressuscitar uma mariposa. Não sei porquê, não me pergunte, mas falhando miseravelmente. Na verdade, eu tenho uma ideia do porquê, só que eu vou falar só daqui a pouco quando eu der minha opinião em relação ao episódio. Ela vai até o berço do Jericho, não encontra ele lá, já fica com aquele medinho, mas aí quando ela desce, ela vê que ele tá lá com a Dorothy, com o Sean e com o Julian. Só que a única coisa que ela consegue notar naquela cozinha no momento em que ela entra lá, é que a porta tá aberta. Como vocês já sabem, ela tá super neurótica, achando que a galera do culto vai chegar a qualquer momento. Então ela logo de cara pergunta por que essa porta tá aberta. Mas ninguém liga pra ela, porque tá todo mundo super empolgado ali, porque aquela é a primeira vez que o Jericho vai comer comida. Então o Sean tá lá todo empolgado, porque foi ele que preparou a comida, a Dorothy tirando foto, gravando ele, comendo a comida pela primeira vez, e a Liane lá toda neurótica, querendo saber do diacho da porta que tá aberta. Como ninguém responde ela, a Liane vai lá, fecha a porta, fica lá parada, cheia de medo. A Dorothy vai até ela, tenta acalmar ela, falando pra ela, não tem ninguém lá fora, a gente já conferiu, não tem ninguém, o povo do culto não vai mais vir atrás de você. Mas a Liane sabe como é, né? Tá com aquele medo e fala, vocês não vão saber, eles vão vir atrás, eles são pacientes, eles não vieram ainda, mas eles podem vir. Esse tempo todo, a Liane ficou basicamente sem sair de casa, né? Ela tá com muito medo de sair. Então, nesse dia, o Sean pede pro Julian pelo menos tentar ir com ela até o parque, porque até o momento eles não conseguiram nem ir até o parque. Então, eles saem, o Julian e a Liane, junto com o Jericho, para tentar ir até o parque. Nesse caminho, o Julian vai conversando com ela e vai falando com ela que eles precisam parar de fazer sexo porque ele tá tentando ser uma pessoa melhor. Mas a Liane já fala que não quer que eles parem, né? E nesse caminho também, ela fica neurótica com um cara que ela encontra no meio do caminho, que ele tá lá de costas pra eles. Esse cara parece muito com o tio George. Então ela acha que pode ser ele ou alguma outra pessoa do culto, fica lá neurótica, vai até ele, vira ele com toda a força assim, mas no final não era ele, ela tava neurótica à toa. Inclusive o Julian fica cheio de vergonha e dá até um dinheiro pro cara. A Liane pega então o Jericho e leva ele de volta pra casa correndo. Como eles estavam programando um passeio pra praia no dia seguinte, a Dorothy dá um biquíni de presente pra Liane, porque ela achava que ela não tinha nenhum. Mas quando chega o dia seguinte, a Liane não quer mais ir, tanto medo que ela tá. Então pra praia vão apenas o Sean, a Dorothy, com o Jericho, é claro, e o Julian e a nova namorada dele. Sim, o Julian tem uma namorada, safado, né? Então a Liane fica sozinha em casa e tem um momento em que ela tá ali de frente para aquele buraco que tem no porão e ela começa a ter uma visão e ela sai desenhando. E ela desenha um monte de pássaros. E depois, em uma ligação com a Dorothy, ela descobre que o Julian foi atacado por pássaros, estava até com o rosto dele cortado. Então a gente vê que era realmente uma visão dela. Quando ela ainda tá em casa sozinha, algumas portas se batem e tal, o que fica indicando que pode ter uma presença sobrenatural ali, mas não tem presença sobrenatural não. O que tem, na verdade, é uma presença humana.
Eis que entrou um assaltante dentro da casa, porque ele achou que não tinha ninguém em casa. Ele viu que a família tinha saído pra praia e entrou em casa pra assaltar. A Liane então se esconde e liga pra família pra avisar que tem alguém dentro da casa, mas ao invés dela simplesmente ficar escondida esperando ele sair, já que a família já chamou a polícia, ela inventa de armar uma emboscada pro cara e prende ele dentro do armário. Mas nem assim a polícia consegue pegar ele, ele acaba escapando. A Liane fez isso porque ela achou que ele era alguém do culto. Ela não achou que ele fosse um assaltante comum, achou que era alguém ou enviado pelo culto ou do próprio culto que estava ali. Então, como eu disse, a polícia chega, mas não consegue pegar o cara e em seguida chega a família. Neurose é pouco. O que a Liane tem ainda não tem nome. A bicha tava dormindo até com uma adaga debaixo do travesseiro por causa de alguém aparecer. E vamos combinar, né? Ela tá certa porque o culto tem motivos de sobra pra ir atrás dela. Primeiro porque ela abandonou, largou eles de mão total. Segundo, porque ela fez um monte de coisa que é proibida pra eles. Terceiro, porque ela matou a Josephine, que era a líder deles, pelo que deu pra entender. E quarto, porque ela trouxe o Jericho de volta dos mortos, o que, né, deve ser a coisa mais proibida pra galera do culto. Então o culto tem motivos de sobra pra ir atrás dela, por mais que a Dorothy pense que não. O negócio da Dorothy é que ela não sabe que eles não são humanos, que ela também não sabe que ela matou, que a Liane matou a Josephine, escondeu o corpo dela lá dentro da casa dela, dentro do armário. Eu acho que se ela soubesse disso, ela ia ter pelo menos um mini surto. E é engraçado a gente pensar que tem um corpo dentro do armário da Liane, porque não tem cheiro de nada. Óbvio que é porque a Josephine não era um ser humano normal, mas não tem cheiro de nada. Só tem, na verdade, aquelas mariposas que, pelo que deu pra ver ali, porque tava uma cena bem escura, as mariposas ficam no corpo inteiro dela, né, grudadas ali. E essas mariposas só me fizeram pensar que é incrível que Servant evolui, a história vai evoluindo, vão entrando coisas novas, a gente vai sabendo alguns pequenos detalhes, conhecendo novos personagens, conhecendo mais gente do culto, um pouquinho mais sobre o culto, mas ainda assim a gente não tem respostas. A gente já tá na terceira temporada e a gente não tem respostas concretas em relação ao culto, em relação ao que eles são de verdade, se eles são do bem, se eles são do mal, se eles são anjos, se eles são demônios. A gente não sabe de forma concreta. E muita coisa, inclusive do trailer, faz a gente cogitar, mesmo que a temporada passada desse a entender pra gente que eles fossem anjos. Muita coisa do trailer dessa temporada faz a gente ficar cogitando se eles são, por exemplo, uma cena, eu não sei se vocês já assistiram ao trailer, mas assistam, por favor, o último que saiu lá no Instagram de Servant, que o Sean fala, eu acredito em Deus agora, porque ele trouxe o Jericho de volta. E a Liane responde, não foi Deus que trouxe o Jericho de volta. Aí ele pergunta, então quem foi? Ela, então, gente, se não foi Deus que trouxe o Jericho de volta, beleza, foi ela, com o poder que ela tem. Mas esse poder veio de onde? Veio de cima ou veio de baixo? Então Servant continua a inserir questões e mais dúvidas na nossa cabeça. Por enquanto isso tá funcionando, essa coisa que o Shyamalan fez, né, que ele tá fazendo, ainda tá funcionando, mas vai chegar um momento que não vai funcionar mais, que a gente vai ficar de saco cheio de tanta dúvida, de tanta questão nova, sem resposta. Inclusive, já teve gente que comentou aqui no canal que parou de assistir Servant porque não tinha resposta nenhuma. E eu realmente acho que essa é a pegada da série mesmo, e que por ter essa pegada as respostas só vão vir na última temporada, que é a quarta, que inclusive já foi confirmada. Eu não queria estar falando isso pra vocês, porque é muito chato saber que só vai vir a explicação na última temporada. A gente ainda tá no começo da terceira, mas eu realmente acho que vai ser assim. Pode até vir algumas informações picadas, como já estava vindo desde o início, a gente saber de algumas pequenas coisas, mas as principais, que são se eles são do bem ou do mal, se eles são anjos ou demônios, eu quero muito estar errada, que a gente só vai descobrir na quarta temporada. Mas voltando para o assunto, eu queria muito saber que diachos são aquelas mariposas que estão aparecendo e que a Liane tá tentando ressuscitar. As mariposas apareceram o episódio inteiro. Vocês têm alguma teoria para isso? Comenta aqui embaixo. Com certeza, do jeito que Shyamalan é, com certeza as mariposas têm um significado mais profundo ali. Vou até procurar na internet o que pode ser um significado de mariposa. Mas eu não consegui pensar até o momento não. Se você conseguiu, deixa aqui embaixo nos comentários. E ainda falando sobre coisas estranhas na casa, eu precisava comentar com vocês sobre uma coisa que o próprio Shyamalan comentou.
teve uns comentários que ele fez no final do primeiro episódio, não sei se vocês chegaram a ver, mas se você não viu, por favor, veja ele comentando sobre esse início de temporada. Ele falou sobre a casa e a ligação que a Liane tem com a casa. Tem aquele momento em que o Julian tenta levar a Liane até o parque, mas aí ela acaba ficando neurótica e volta pra casa com o Jericho, e ele vai atrás dela e quase que cai aquele pedaço de cimento na cabeça dele, ele acaba caindo no chão. Isso é a casa desmoronando, né? A casa tá se desfazendo e o Shyamalan comentou sobre isso, que isso é em relação à ligação que a Liane tem com a casa. É como se elas tivessem um laço, as duas, e a casa meio que expressa as emoções dela. A casa manifesta, melhor dizendo, as emoções da Liane. A Liane naquele momento tava cheia de medo, assim, com aquele turbilhão de emoções, achando que o culto ia aparecer ali a qualquer momento, e aí cai aquele pedaço de cimento. E tem outro momento também, que é quando o Sean conversa com ela, que eles estão ali de frente para aquele buraco que tem no chão, e ele fala que nenhum profissional conseguiu ainda, né, resolver aquele problema, e que a prefeitura vai mandar algum profissional, um geólogo, sei lá o que é, para tentar resolver aquilo. Ou seja, aquele problema do buraco permanece ali, e aí a gente vê algumas coisas da casa também, como por exemplo isso do cimento caindo. A casa tá desmoronando e isso é diretamente ligado a Liane. Então isso é muito legal, essa relação que a Liane tem com a casa, né? A casa manifestar as emoções dela, porque isso torna muito mais interessante, porque 90% da série é dentro da casa, se não for 95%. Então a casa demonstrar as emoções dela é muito legal, porque a Liane é uma pessoa que não demonstra muito as emoções assim. A casa é que tá mostrando pra gente que ela mesma tá desmoronando, se a gente for parar pra pensar em relação aos poderes dela também. Então o fato da série se passar 90% dentro da casa já traz aquela sensação de claustrofobia, e isso da casa desmoronando ali aos pouquinhos acrescenta ainda mais a isso. Agora vamos falar sobre a diferença desse Jericho da terceira temporada pro Jericho da primeira, né? Porque não é nem da segunda, da primeira temporada. Na primeira temporada, ela usava o boneco. Acho que eu posso chamar assim, né? Ela fazia o boneco parecer que era o menino, mas na verdade o menino estava morto. Mas agora eu acho que ela realmente ressuscitou o Jericho, ela trouxe ele dos mortos mesmo. O Julian já tinha visto que o Jericho tinha morrido quando ele mesmo morreu na temporada passada, e ele viu lá o outro lado, e ele viu o Jericho lá. Então o Jericho realmente estava morto até então, e a Liane ressuscitou ele, que sem dúvidas deve ser o top 1 ali da lista de coisas proibidas pra galera do culto, trazer gente de volta dos mortos, eu tenho certeza que é. E aí a gente consegue perceber que a partir disso, não apenas a partir do momento em que ela trouxe o Jericho de volta, mas se vocês se lembram, ela trouxe também o Julian de volta, né? O Julian morreu de overdose na segunda temporada, lá mais pro finalzinho, e ela trouxe ele de volta. Então ela trouxe o Julian, ela trouxe o Jericho, e agora ela parece que ela tá ficando sem poder, porque esse negócio das mariposas, dela tentar ressuscitar as mariposas, eu acredito que seja porque ela tá conferindo ali todo dia. Vocês viram que tem várias mariposas, né, dentro do armário dela. Então ela tá conferindo se o poder dela voltou ou não. Ela tenta ressuscitar um bicho pequenininho, desse tamanho, que é uma mariposa. Então, se nem aquele bicho pequenininho ela consegue ressuscitar, é porque ou o poder dela foi embora 100%, ou ela tá muito, muito fraca e ainda vai demorar muito pra ela recuperar. Trazer duas pessoas de volta dos mortos não é brincadeira não, é Jericho e Julia. E por falar em Julia, gente, não é que eles continuam trepando? Eu não acredito nisso não, achei que isso era coisa do passado, tinha ficado lá na segunda temporada, tinha sido só uma vezinha, nunca mais, e agora ele mesmo quer parar, né, porque ele tem a namorada, quer ser uma pessoa melhor, e a Liane que não quer parar, olha que safada. Inclusive, sexo muito provavelmente é uma das coisas proibidas pra galera do culto. Eu acho, pelo menos. Parece muito. Inclusive, eu consigo pensar que isso possa ser um dos motivos do poder da Liane não estar voltando. Ela continua fazendo com o Julian, ela fala que, vocês viram que ela falou pra ele, que fazia ela se sentir bem, mas por ser uma coisa proibida pra ela, que não é um ser humano exatamente, eu acho que isso pode ser um dos motivos que tá fazendo o poder dela não voltar. Comenta aqui embaixo se você também acha isso. Liane, tu vai ter que ficar sem se quiser o poder de volta. Pois bem, foi um início de temporada bem interessante.
Na minha opinião, vai ser uma temporada muito legal, mesmo que não tenha tantas respostas, parece muito pelos trailers que eles lançaram. E eu não quero falar muito não, mas tá com cara de que essa vai ser a melhor temporada das 3, a melhor temporada até então. Espero estar certa, dedinhos cruzados, mas ó, eu quero respostas, tá, seu Shyamalan? E conta aqui embaixo o que você achou desse início de temporada, e não esquece de se inscrever aqui no canal, porque toda semana vai ter análise do episódio de Servant, tá bom? Beijinhos e até a próxima.